Olá, crianças, tudo bem? Como a gente não teve aula segunda-feira de ciências, eu vou começar o conteúdo de ciências hoje, tá? Para a gente continuar na segunda-feira que vem. Por quê? Porque senão a gente fica muito atrasado e aí o vídeo fica muito extenso e fica difícil de vocês assistirem ele inteiro. Então hoje eu começo com uma explicação e segunda-feira a gente tem mais o restinho da explicação e as questões, ok? Então vamos lá? Então, hoje iniciaremos a unidade 11, o controle do corpo humano, e vamos trabalhar da página 110 até a 113. Sistema nervoso. O sistema nervoso do nosso corpo, ele tem uma responsabilidade muito grande. Qual é essa responsabilidade? Ele coordena todas as ações do nosso corpo. Então, os batimentos cardíacos, os movimentos, os pensamentos e a memória, tá? E pela ação desse sistema, nós captamos e interpretamos os estímulos do ambiente, tá? Ou seja, a gente enxerga, ouve, sente frio, calor e dor, por exemplo, tá? Então, o sistema nervoso é formado por algumas estruturas bem específicas, como o encéfalo, a medula espinal e os nervos. Vamos ver? Então, o encéfalo, ele localiza-se na cabeça e é protegido pelos ossos do crânio. É responsável pelo controle, interpretação e elaboração das respostas do nosso corpo. E ele é formado por três estruturas. Então, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Vamos ver o que cada um dele é responsável? Então, o cérebro coordena as ações conscientes, como andar e falar. Recebe e processa as informações dos órgãos dos sentidos. Então, visão, audição, olfato, paladar e tato, e é o centro da memória, da criatividade e da inteligência, tá? Então, o cérebro. O cerebelo, que fica mais aqui atrás, auxilia na coordenação dos movimentos e na postura do corpo, além de ajudar no equilíbrio, tá? Então, quando uma pessoa, por exemplo, ingere álcool, o álcool afeta o cerebelo e por isso pessoas alcoolizadas tendem a ficar desequilibradas, tá? Já o tronco encefálico coordena ações involuntárias como batimentos cardíacos, respiração, deglutição, entre outras coisas, tá? Medula espinal. Então, localiza-se dentro do canal formado pelas vértebras, bem aqui na nossa coluna, tá? Empilhadas que compõem a coluna vertebral, que a protege dos choques mecânicos, como batidas e impactos. A medula conduz as informações dos órgãos até o cérebro e do cérebro até os órgãos. Ela faz isso por meio de vários nervos que partem da medula e chegam até os órgãos. Então, o que são os nervos? São longas fibras presentes em todos os órgãos do corpo, como intestino, músculos e pele. Eles levam as mensagens dos órgãos até a medula espinal ou até o encéfalo e vice-versa, tá? Então, aí tá a parte do encéfalo, a medula espinal, que está dentro da nossa coluna vertebral, e os nervos que ligam a medula espinal nos órgãos, tá? Então, dentro do encéfalo tem o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, que já é ligado na medula, tá? Então, essa é a representação dos componentes do nosso sistema nervoso. Célula nervosa. Então, as estruturas do sistema nervoso têm como unidade estrutural e funcional as células que são capacitadas para transmitir as mensagens, que são os neurônios. Então, os neurônios são compostos por três estruturas com funções bem específicas. Então, tem os dendritos, o corpo celular e o axônio. Os dendritos são prolongamentos do corpo celular e atuam como receptores das mensagens. Então, são esses raminhos que tem em volta aqui, tá? Então, são os dendritos, o corpo celular, o núcleo de cada neurônio e o axônio, tá? O corpo celular contém o núcleo da célula, que é seu centro de comando. O axônio é um prolongamento que transmite a mensagem captada pelos dendritos.
Os axônios podem ser muito longos, indo da medula espinal até os dedos do pé, por exemplo. Então, o conjunto de axônios de vários neurônios forma um nervo. Em alguns neurônios, o axônio é revestido por uma camada de gordura, a mielina, que permite que as mensagens sejam transmitidas mais rapidamente. Então, essa é a representação de um neurônio. Então, quando tem essa capinha de gordura, que chama mielina, ajuda a transmitir as informações mais rápidas. E aqui a ramificação do axônio, tá? Então, essa é a representação da composição de um nervo formado por vários axônios, de vários neurônios, que chega até o pé. Compostos também pela bainha de mielina, tá? Que ajudam a fazer com que a mensagem seja transmitida mais rápido. Há diferentes tipos de neurônios, que são classificados de acordo com a função que eles desempenham no corpo. Há os neurônios sensitivos, que levam as informações dos órgãos dos sentidos para a medula espinal ou para o cérebro. Tem os neurônios motores, que levam as informações da medula espinal e do encéfalo para os músculos e para as glândulas. E os neurônios associativos, que ligam os neurônios sensitivos aos motores. As informações são transmitidas pelo sistema nervoso, passando de um neurônio para outro, como se fosse um telefone sem fio, tá? A informação percorre o neurônio sempre a partir dos dendritos, passando pelo corpo celular até o axônio, para que a informação passe de um neurônio para o outro. O axônio de um neurônio deve ficar próximo aos dendritos de outro neurônio. Então, essa proximidade chama sinapse, e é através dela que a informação passa de um neurônio para o outro, ok? Então, tem aí o esquema da região onde ocorre a sinapse entre dois neurônios. Então, tem os dendritos, o corpo celular com o núcleo e o axônio com a ramificação dos axônios. E essa ramificação vai lá e se liga em dendritos, não se liga fisicamente, mas conversa com os dendritos de outro axônio, tá? E é nesse momento que ocorre a sinapse. Então, é nessa direção que se propaga a informação, tá? Dos axônios para outros dendritos, e assim sucessivamente, como se fosse um telefone sem fio muito bem estruturado, tá? A comunicação de um neurônio com o outro ocorre pela liberação de substâncias químicas na sinapse. Essas substâncias se ligam aos dendritos do neurônio seguinte, fazendo com que a informação se propague por ele. O entendimento do neurônio como unidade do sistema nervoso aconteceu só em 1889, devido a um trabalho de dois pesquisadores, o Santiago Ramon e Cajal, que propôs a doutrina neuronal, e Camilo Golgi, que desenvolveu uma técnica que permite colorizar os neurônios, facilitando a sua observação no microscópio, tá? Então, dá para ser até observado o neurônio no microscópio, devido ao Camilo. E assim a gente finaliza o nosso conteúdo de hoje. Não temos atividade para essa aula, tá? Mas segunda-feira teremos, ok? Então, esse vídeo é só para prestar atenção na explicação. E aí, bom final de semana para vocês. Finalizaram as aulas, fizeram as atividades e me mandaram foto. Então, tá tudo ótimo, tá bom? Atividades hoje somente de língua portuguesa e matemática. Beleza? Beijo, bom descanso para vocês.